Gostaria de elogiar a conduta da presidente Dilma Rousseff. Diante desse momento de instabilidade e crise internacional, que tem feito as bolsas caírem e criado uma onda de apreensão quanto ao futuro da economia mundial. As palavras da presidente estabelecem uma fronteira entre o comportamento desse governo, ao menos no discurso, quando comparado ao governo anterior. A crise mundial de 2008 não se tratava de uma marolinha, como dizia o presidente Lula, porque, como bem observa a presidente Dilma, o Brasil não é uma ilha isolada do mundo e não está imune à crise internacional. O cenário realmente não é para brincadeira, e se de um lado pode contribuir para frear a inflação, de outro deve reduzir as expectativas de crescimento econômico. Sem dúvida, num mundo globalizado, a economia está completamente interligada e as intempéries em qualquer parte do mundo causam abalos sísmicos em todos os continentes. Quando isso ocorre nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, o impacto é inevitável. Mas, senhora presidente, as palavras da presidente Dilma não podem nos servir em hipótese alguma como calmante. Não podemos nos causar uma sensação de alívio, sobretudo quando ela critica o rebaixamento de grau de confiabilidade da economia americana para a agência Standard & Poor's. É verdade que a agência já cometeu equívocos no passado, mas isso não quer dizer que podemos ignorar o significado da avaliação para a economia mundial. É verdade também que o aumento do endividamento público americano se revela mais como uma guerra política entre democratas e republicanos pela Casa Branca. Porém, sinaliza dificuldades à frente da maior economia do mundo e do maior mercado consumidor. Por isso, o Brasil precisa tirar lições importantes dessa conjuntura mundial, tanto para fazer o dever de casa no plano interno, como para intensificar novas parcerias regionais, em particular nos contextos da América Latina, da África e da Ásia. Por quê? Porque a crise desencadeada pelo subprime no mercado americano foi absorvida sobretudo pelos Estados Unidos, que se endividou para evitar o pior. Agora, o que os investidores parecem questionar é até onde irá a capacidade de endividamento das economias desenvolvidas, se até mesmo os Estados Unidos podem encontrar dificuldades em honrar os seus compromissos. Ora, senhoras e senhores senadores, todos nós sabemos igualmente que a situação da Grécia, da Espanha e de Portugal não pode ser reduzida à mera dificuldade de países com uma participação menor no PIB mundial. A crise do sul da Europa sinaliza futuro nebuloso para a União Europeia, que dificilmente conseguirá socorrer a Itália. Também com nítidos sinais de dificuldade. Exatamente por isso, a avaliação da economia brasileira precisa considerar cenários futuros, no curto, no médio e no longo prazo, e o impacto sobre nós de uma crise de grandes proporções que, de certo, atingirá o comércio de commodities, base de nossas exportações. É preciso proteger a nossa economia. É preciso proteger a nossa indústria. É preciso proteger o nosso mercado de trabalho. Se não tomarmos medidas severas nesse sentido, acabaremos por pagar boa parte da conta da crise mundial. Isso não é justo e não pode ser aceito pelo povo brasileiro, independente da convicção política e ideológica de cada cidadão. O fato, senhora presidente, é que o jogo econômico mundial alterou-se de forma substancial e já não podemos agir da mesma forma que agimos antes de 2008. Os Estados Unidos emitem moeda sem parar. A China cria um câmbio artificial para garantir o crescimento constante. A União Europeia segue com suas costumeiras barreiras tarifárias e sanitárias. Nós não podemos ficar parados, inertes, diante desse rolo compressor que está moendo a indústria brasileira e pode esmagar o comércio de commodities. A competitividade dos produtos brasileiros, portanto, precisa ser garantida em duas frentes. Uma, sem dúvida, é a desoneração fiscal como forma de incentivar as indústrias.
Mas a tarefa maior do Brasil é no campo da infraestrutura para o escoamento da produção, ainda centrada no modal rodoviário, em portos lentos no embarque e dispendiosos nos embaraçamentos alfandegários. Uma rede mundial de transporte capaz de integrar rodovias, ferrovias e hidrovias teria o maior efeito sobre a competitividade de nossos produtos que o câmbio ou a própria desoneração fiscal. Não podemos nos esquecer de que tem sido mais barato trazer um produto da China para o Brasil do que do interior do nosso país, para os portos sul, do norte ou do nordeste. Da mesma forma, senhoras e senhores, é preciso analisar melhor os números oferecidos pelo governo para sustentar o discurso da suposta condição favorável do Brasil em termos macroeconômicos. As manobras contábeis do governo e o déficit nominal da dívida pública, somados ao endividamento das empresas brasileiras, precisam ser avaliados com maior cautela. Essas variáveis macroeconômicas indicam um panorama que não batem com o otimismo da equipe capitaneada pelo ministro Mantega. Precisamos reconhecer que estamos entre os quatro países em crescimento: Rússia, China, a Índia e o Brasil. O Brasil não pode perder essa oportunidade, mas para isso precisamos desonerar os produtos, precisamos a infraestrutura estar adequada e